noite, graça e paz. Vamos começar o nosso culto declarando que o nosso Deus é digno de glória e de louvor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor, irmãos. Boa noite a todos, graça e paz. Que o nosso bondoso Deus esteja com todos, esteja abençoando a sua família, esteja abençoando a sua casa. Nesse domingo maravilhoso, chuvoso, né? Porém, um dia ótimo para cantar, exaltar e louvar o nome do Senhor. Vamos cantar ao Senhor, continuar cantando, você aí na sua casa mesmo, sentado, onde quer que esteja, né? Dirija o seu espírito, o seu sentimento, a adoração ao nosso Deus, poderoso Deus da providência, o Deus que nos cobre com as tuas bênçãos e maravilhas. Amém? Onde quero estar? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Quero te ofertar mas ainda é pouco, Eu sei, se comparar ao que eu dei.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa noite de domingo, hoje, dia 24 de maio, tá certo? Estamos aqui para celebrarmos juntos ao nosso Deus, que eu e você, que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo, tá certo? Assim, se você quiser interagir conosco hoje, tá certo? Não vai ser, digamos assim, possível, tá? Porque nós estamos gravando, né? Eu estava aqui pensando sobre essa questão, estava conversando com o CA e você talvez sinta falta, assim, mandar a sua saudação, mas devido à instabilidade no nosso clima, no nosso tempo, a nossa internet também não é tão confiável. Então nós estamos aqui gravando um pouco mais cedo, hoje, domingo, tá certo? Para chegar aí à sua casa. Mas nós estamos aqui prestando um culto ao nosso Deus em espírito e em verdade, tá bom? E quero convidar você a juntos adorarmos ao nosso Deus, a dependermos dele, a confiarmos nele e sabermos que o nosso Deus está no controle de tudo, tá certo? Nós achamos melhor garantir o sinal, a garantia, melhor dizendo, que o sinal chegue na sua casa, aí, tá certo? Sem nenhum imprevisto, tá bom? Então, por isso que nós gravamos, mas eu quero te convidar a adorarmos ao Senhor, de fato, conforme nós cantamos bem no início,
Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, tá certo? Cantamos agora que nós queremos estar perto do Senhor. Ele é a razão da nossa vida, tá? E eu quero dizer que, com toda certeza, Ele quer falar com você nessa noite aí no seu lar, aí na sua casa. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma mensagem para a tua vida, Ele quer edificar o teu coração. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que Ele venha falar conosco, ministrar as nossas vidas e receber o nosso culto, o nosso louvor. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma rica oportunidade, sim, de te rendermos um culto, de te adorarmos. Nos ajuda, Senhor, a de fato a fazermos isso, a te adorarmos. Os irmãos, meus amados irmãos em seus lares, ó Pai, que cada um possa te adorar, nós aqui desse recinto, desse templo, nós todos possamos te adorar e te louvar, Senhor, em espírito e em verdade. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Vamos continuar adorando ao nosso Deus, seja bem-vindo, tá? E vamos adorar a Ele, porque Ele é digno, de fato, da honra, de toda a glória e de todo o louvor. Continuemos adorando ao Senhor, amados irmãos. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus, porque Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar
Vamos adorar a Deus. Eu fico pensando assim, às vezes a gente escolhe momentos para adorar o nosso Deus, né? A gente escolhe, não, vou adorar o Senhor de manhã, ou outro diz, eu vou adorar o Senhor à noite. Às vezes é o melhor tempo que nós temos, né? É o pouco momento, às vezes, da nossa lida, que nós guardamos. Mas não existe hora, não existe momento e nem lugar para adorar a Deus. E quando eu estava cantando essa canção, eu estava pensando no Senhor e me expressando dessa forma, porque às vezes a gente deixa de louvar, de adorar a Deus, porque a gente acha que ali não é o melhor lugar, acha que não é a melhor circunstância, né? Você está cansado, você está abatido, né? Mas não existe hora, não existe lugar, nem momento para adorar a Deus. Apenas, como diz uma canção, né? Apenas adore. Cante se você está triste, se está alegre, melhor ainda quando nós estamos alegres, porque nós cantamos canções maravilhosas, de tudo, aquela que vem à nossa cabeça, que nós gostamos, que nós mais gostamos. Mas quando estamos tristes e contritos, também tem aquelas canções de quebrantamento, tem as canções que você faz como oração na sua vida. É como se nós estivéssemos, na verdade nós estamos falando com Deus. Certas canções não deixam de ser uma oração também, né? Quando nós vamos dizer assim, nos despimos dos nossos pecados, das nossas tristezas, e chegamos perto de Deus e dizemos: Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração, cuida de mim, né? E Senhor, Tu és maravilhoso. Aí você já está exaltando: Tu és grandioso, Tu és bondoso, Tu és o Deus da minha vida. Aleluia, irmãos. Vamos viver com um coração de adorador, um coração daqueles que verdadeiramente adoram o Senhor. Como eu estava falando, né? Não existe momento nem hora. Hoje é um dia chuvoso. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria posso então eu sentir, pois Jesus Aleluia. Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá outra vez aqui. Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso canto, Ele é o nosso Senhor, é o meu Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Glória ao Senhor. Deus abençoe todos vocês durante essa semana, durante todo o dia, no seu lar, na sua casa.
com seus familiares, com seus amigos. Seus amigos, né? Os amigos hoje estão todos virtuais, né? Só pela internet. No seu trabalho, você que tem que trabalhar, que precisa trabalhar, que Deus o abençoe, né? E seja sempre um servo de alegria. Estamos passando dias difíceis, mas em nome de Jesus, isso tudo vai acabar, e logo, em nome de Jesus. Amém. Vai acabar sim essa agonia, né? Vai acabar essa agonia. Sim, tem que acabar. Essa agonia de estar longe um do outro fisicamente. Que temos orado uns pelos outros, né? Amém. Mas o bom mesmo é estarmos juntos, tá certo? E vai acabar, em nome de Jesus. Antes de irmos para a mensagem, tá certo? Eu quero convidar, a gente não tinha combinado, a cantar uma música que acho que a gente cantou essa semana, estava eu e Cleano em um culto, que eu gosto muito, até falei que essa música foi uma das músicas que eu, quando comecei a tocar lá há uns mais de 20 anos atrás, estou entregando a minha idade, né? Novidade não. Aí foi uma das músicas assim que eu fiz questão assim de tocar na época. Não era nem tanto parte assim do nosso repertório aqui na igreja. É aquela Jesus te entronizamos, declaramos que és rei. Estava pensando nela essa semana. Então assim, eu acabei de dizer aqui que acabar essa agonia da gente estar separado, mas nós temos a alegria de termos o Senhor conosco. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Todo aquele que um dia recebeu ao Senhor Jesus Cristo em seu coração, Ele, por meio do seu Santo Espírito, veio morar nessa vida. E nós temos essa dádiva, esse presente de Deus. E eu quero te convidar, mesmo em meio a essas lutas, essas adversidades, eu quero te convidar, meu amado irmão, a dizer: Jesus, vem e toma o teu lugar. O final dela é assim, né? Oh, vem Jesus. Deixa eu ver só o tom. Oh, vem. Si menor subindo. A gente está ensaiando aqui agora. Ela é em Lá. Jesus. Aí o refrão dela é assim, ó. O final, a gente vai começar pelo finalzinho. Si menor subindo. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém? A gente tá um pouquinho sem retorno, a gente não tá se ouvindo. Aí, obrigado. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Mais uma vez. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Bom de início. Jesus, te entronizamos. Declara, igreja.
declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos o trono de louvores, a ti fazemos o trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus, Senhor das nossas vidas, Senhor de tudo, te pedimos que o Senhor possa cada dia reinar mais e mais sobre as nossas vontades. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Que cada um dos teus servos possa deixar que o teu Espírito Santo, ó Pai, o domine, e que possamos assim, nosso Deus, fazer a tua vontade sempre, sempre, sempre. Que possamos depender de ti, porque sabemos que o Senhor cuida da gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom demais, irmãos. O nosso Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. Ele tem cuidado das nossas vidas. Deixa eu puxar aqui o púlpito. Quero, nesse tempo agora, meditar com vocês. Nós estamos meditando em Filipenses, em todo o livro de Filipenses já tem um tempo, né, que nós estamos nessa jornada aí no livro de Filipenses. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 2 de Filipenses, tá? Nós hoje vamos começar lá no verso 17 e vamos até o verso 30, Filipenses capítulo 2. E do verso 17 ao verso 30, estou abrindo aqui a minha Bíblia. E é interessante, até o verso 30, tá certo? O último verso do capítulo, verso 30. É interessante que nós estamos... Filipenses capítulo, repetir aqui para os irmãos, Filipenses capítulo 2, do verso 17 ao verso 30. É interessante que eu creio que Deus quer que a gente converse sobre esse assunto nessa noite, nesse dia, porque, queridos irmãos, eu não ia nem pregar hoje, na ordem, na sequência, era o nosso querido missionário, o irmão Alexandre, a gente já tinha combinado, né? E quem iria também ministrar o louvor eram os irmãos da congregação, mas tivemos alguns imprevistos essa semana, os irmãos da congregação tiveram alguns contratempos e não puderam estar conosco hoje, e o irmão Alexandre
O nosso missionário adoeceu, graças a Deus ele está melhor. Eu falei com ele hoje e ele está melhor, mas estava um pouco com febre, uma crise de garganta, tá certo? Mas graças a Deus hoje não teve febre, então nós retomamos aqui a nossa jornada em Filipenses. E eu quero conversar hoje com a igreja sobre homens santos do Senhor, homens de Deus, que são exemplos para as nossas vidas hoje. Do verso 17 ao verso 30, no final aí do capítulo 2 de Filipenses. Quero conversar sobre homens santos que são exemplo para as nossas vidas hoje. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Está aparecendo aí na sua televisão a referência, tá bom? Qualquer dúvida, só olhar lá na referência. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si, e como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Amém. Assim, espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis, vendo outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria, e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, pela tua graça e misericórdia, fala aos nossos corações nesse momento. Essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor nos ajude, me ajude a pregar a tua palavra com fidelidade e direção do teu Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo, pela tua graça e misericórdia, ministre a cada irmão, a cada pessoa que nos ouve, ó Pai, por meio desse canal de comunicação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos santos, que são exemplos para as nossas vidas. Aqui nós temos 3 exemplos de irmãos, de exemplos claros. Quero dividir essa mensagem em 3 momentos agora, em 3 partes, falando de 3 irmãos que são exemplos para as nossas vidas. Nós vivemos um tempo, eu quero começar assim, em que há um distanciamento, né? Hoje um distanciamento e isolamento social, consequentemente um distanciamento, mas antes de tudo isso acontecer, nós já estávamos vivenciando algo que era, digamos assim, um isolamento, um distanciamento e esfriamento, né, das pessoas umas para com as outras. E, infelizmente, isso acaba, digamos assim, influenciando de forma negativa a igreja do Senhor
Jesus Cristo. Isso é triste. É triste, mas muitas vezes a igreja, o povo de Deus, absorve exemplos negativos do mundo que está à nossa volta. Dito isso, eu quero pensar aqui em pessoas, em homens santos que são exemplos para as nossas vidas. Observemos bem a primeira parte dessa mensagem com o apóstolo Paulo, um homem com um exemplo para as nossas vidas, um exemplo de santidade, um exemplo de busca e de dedicação na obra do Senhor. Observemos bem que Paulo, aqui no verso 17, ele nos diz: contudo, ainda que eu seja derramado como libação. O apóstolo Paulo, ele estava ciente de que ele poderia, ou que poderia acontecer à sua vida, o fato dele ser morto por conta do Evangelho. Todos nós temos medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Não venha dizer, eu tenho certeza da salvação, não tenho medo da morte. Você pode ter certeza da vida eterna, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. E a gente sendo um pouquinho mais profundo, as pessoas dizem assim, não, eu não tenho medo de morrer não, eu tenho medo de como eu vou morrer. É verdade, que a gente não sabe como vai ser, digamos assim, o momento da nossa morte, se vai ser algo, digamos assim, indolor, estaremos isentos a dores ou a tantas dores, ou vai ser algo, digamos assim, muito sofrível, né? Mas o apóstolo Paulo, ele coloca a sua vida a serviço do Evangelho, tanto ao ponto dele não ter medo. Ele diz assim, ainda que eu seja derramado, ele mesmo como libação, um sacrifício, uma oferta, ainda que ele seja derramado como essa oferta, como essa libação, né, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, ele coloca isso, olha, ainda que isso aconteça, ele diz, eu me alegro, certo? Ele se alegra em quê? Ele se alegra em Jesus, tá certo? Irmãos amados, eu fico a pensar, trazendo até aqui um contraponto, de que eu estava falando que nós já estávamos vivenciando uma espécie, antes mesmo dessa pandemia acontecer, de esfriamento e de distanciamento um do outro, né? Cada um na sua, cada um resolve seus problemas, cada um por si e Deus por todos. Nós vivíamos mais ou menos aí essa filosofia de vida, cada um por si e Deus por todos. E isso, infelizmente, entrou, digamos assim, na vida, infelizmente, da igreja. Cada um que pense mais em suas necessidades. Eu estava comentando com alguns irmãos essa semana, pessoas da família, e eu até comentei ontem na liderança, eu fiz um vídeo para a liderança da igreja, que essa pandemia, ela iria servir para coisas positivas e coisas negativas. No positivo, de forma positiva, ela iria aflorar mais ainda as qualidades daquelas pessoas que estão dispostas a vivenciarem o melhor que elas têm para dar, para oferecer. Certo? Como assim? A pessoa que tem prazer em servir a Deus, vamos trazer aqui para a nossa realidade eclesiástica. A pessoa que tem prazer em servir ao Senhor Deus, em louvar o Senhor, em estar com os irmãos, em estar na igreja, em estar na congregação, essa pessoa, ela vai ser, digamos assim, mais ainda impactada ou impulsionada, essa é a melhor palavra, vai ser mais impulsionada ainda para viver em comunidade, em servir a Deus, vai refletir sobre a sua vida, o que precisa melhorar na sua vida como pessoa, como cidadão, como crente,
de uma forma geral, ele vai fazer essa auto-reflexão que precisa melhorar. E isso é bênção. E essa pessoa, eu tenho certeza que vai vir, grave bem isso, hoje dia 24 de maio. Tá? E com certeza essa pessoa ela vai vir com mais sede ao pote para ser uma melhor pessoa, para servir a Deus. Mas tem um lado negativo, infelizmente, da história. Aquelas pessoas que são indiferentes, que são, como posso dizer, que não são dadas a servir ao próximo, a servir ao outro, elas vão piorar. E por que você fala isso, pastor? Eu tenho acompanhado que, infelizmente, pasmem, não sei se você já sabe desse fato lamentável, que tem aumentado, por exemplo, o número de violência contra a mulher, violência doméstica. Por quê? Porque, a turma está em casa, as famílias estão em casa, o marido, a mulher estão convivendo mais tempo juntos. E aí os camaradas, os cabas estão, infelizmente, partindo para agressão. Os casais eles estão brigando mais e estão partindo para agressão física. Isso é um dado, isso infelizmente existe até uma campanha que eu já ouvi na rádio do Ministério da Família, do governo federal, para as mulheres ligarem. Eu faço aqui esse parêntese, ligue mesmo, me foge agora o número, o número que você pode ligar para fazer uma denúncia, contra a violência doméstica, mas infelizmente tem aumentado casos de violência doméstica. Isso é triste, isso é lamentável, isso é criminoso, certo? Aí o que acontece? Isso é apenas um reflexo de que muitas pessoas que não buscam um aperfeiçoamento, digamos assim, amadurecer, melhorar como cidadãos, elas se entregam aos seus piores desejos e agora se aflora mais isso, dá mais espaço para o mal em sua vida. Quando o ser humano ele dá mais espaço para o mal em sua vida, logicamente o que vai, digamos assim, aparecer é o mal. Ponto. Isso é um fato. Ok? Trazendo para a realidade eclesiástica, observemos bem. Temos pessoas aqui na IBPA, aqui em nossa igreja. Na realidade, eu fico assim pensando, de uma forma geral, que apenas 10%, entre 10% e 20% da obra do Senhor, ela é realizada em um corpo que tenha mais ou menos 1000 pessoas. Digamos que entre 100 e 200 pessoas são aquelas que se engajam para servir e tocar o barco. Os outros 80%, 90% dos membros, das pessoas que estão naquela comunidade cristã, eles são mais consumidores, eles estão mais para receber. E eu fico a pensar que nós, muitas vezes, nos acomodamos em nossa forma de viver e não produzimos na obra de Deus. E aquelas pessoas que não têm a disposição de servir a Deus, infelizmente, elas estão até gostando desse momento. Elas estão gostando de um dia como esse, um dia chuvoso. Eu também gosto, viu? Eu amo chuva. Eu amo aquela chuvinha, me deitar numa cama, pegar um edredom e ainda eu ligo o ventilador, aquele ventinho frio, e assistir uma série, assistir um filmezinho. É bom demais. Mas aí ainda mais num dia como esse, nós temos aquelas pessoas que olham para um tempo, assim, aí diz,
Tá bom demais, eu não vou sair daqui não. Eu vou me render a essa vontade. Então tem pessoas, a grande verdade é essa, que infelizmente estão até gostando de não estarem se congregando. Ah, pastor, o senhor está julgando? Não, não estou julgando não. Sabe? É um fato. É só a gente olhar que a gente já botava dificuldade para vir à casa do Senhor, para servir ao Senhor. Quando a gente podia vir abertamente. Imagine com um inimigo invisível. Não, ele pode me pegar, ele pode me pegar. Ah, né? Ele pode te pegar, mas pro teu trabalho ele não pega não, né? Para você ir trabalhar, para ganhar o tutu, dinheirinho, você tem que dar, porque eu preciso alimentar minha família. E eu fico a pensar assim, depois dessa crise pandêmica, será que o povo vai estar de fato, todos, melhor dizendo, todos estarão de fato querendo voltar a se congregar? Eu acredito que nós, em breve, vamos começar a voltar de uma forma progressiva, né? Aos poucos, paulatinamente, né? Libera assim 30%, por exemplo, no estado do Paraná, o governo lá do estado do Paraná, não do Rio Grande do Norte, o governo do estado do Paraná já liberou para que as igrejas realizem os seus cultos nos seus templos com as devidas medidas de segurança e, por exemplo, a principal é que o templo, a capacidade total do templo seja ocupada no máximo em 30%, a capacidade total. Se um templo cabe, digamos assim, 100 pessoas e no máximo assim 33 pessoas. Um exemplo, tá certo? Bom, voltando aqui, muitas pessoas estão até gostando, irmão. Já eram acomodadas. E agora tem a desculpa, vai ter a desculpa. Ah, eu posso cultuar a Deus em casa. Eu posso fazer as minhas orações de casa. Eu posso ligar para a igreja e entregar até o meu dízimo de casa. A gente chama o irmão Cleão, ele vem buscar em casa. Ou não, eu posso pegar o aplicativo do meu celular e faço uma transferência bancária. Então eu posso fazer tudo em casa. Para quê? Isso é diabólico. Isso é frieza espiritual. É não ter prazer de servir a Deus com os irmãos. É não ter prazer em ter a companhia do outro irmão com você. Porque agora imagina, você quer ir para o céu, não quer? Ou quer ir para o inferno? Imagina, Deus chegasse e dissesse, então o céu vai ser só virtual. Tá? Você não vai estar com seus irmãos lá no céu para sempre, desfrutando da companhia deles e da minha companhia. Você fica em uma parte aí na terra ou no inferno, que não existe meio termo, e aí você acompanha as lives da adoração dos irmãos lá no céu, aí do inferno. Não tem lógica isso. Quando a gente não tem prazer em estar com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor e de servir ao Senhor, tem alguma coisa errada com as nossas vidas. E infelizmente alguns estão até gostando, porque essa é uma boa desculpa, uma pandemia. Mas Paulo, ele tinha consciência de que a sua vida poderia até ser entregue como um sacrifício ao Senhor. Um outro rapaz, um outro servo de Deus era o Timóteo. Paulo fala aqui do verso 19 ao verso 24 de Timóteo. Paulo, ele apenas vem completar, na verdade essa palavra aqui vem completar isso que eu estou, complementar isso que eu acabei de falar. Observemos bem o que o apóstolo Paulo aqui falando de Timóteo, ele diz que Timóteo é uma boa pessoa. Ele, verso 20, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento de entrega, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Paulo falando de Timóteo, ele diz que Timóteo tem um sentimento de cuidar do outro. Timóteo era um pastor. Timóteo, ele tinha um sentimento de cuidar do outro, de se colocar para ajudar o outro. E Paulo queria enviar Timóteo àqueles irmãos. Lembrando que Paulo provavelmente estava preso em Roma. E ele queria enviar Timóteo aos irmãos lá de Filipos,
né, na região ali do mar Mediterrâneo, né, na Grécia. E aí, o que acontece? Paulo diz, olha, eu não acho nenhum outro com esse mesmo sentimento desse menino Timóteo. Tem que haver esse sentimento de cuidado mútuo, de entrega, não é só para um nem para outro. Mas observe que desde os tempos bíblicos já era uma escassez, já era escasso encontrar pessoas que tivessem a disposição de cuidar da outra, de ajudar o próximo, de ajudar o irmão. Aí Paulo ele completa. Verso 21, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Quando uma pessoa busca o que é seu, significa dizer que essa pessoa ela é o quê? Egoísta. Quando alguém na vida só quer se dar bem, só faz uma coisa visando tirar vantagem, né? Ter algum lucro, ter alguma vantagem, inclusive na obra de Deus. Não, eu só vou fazer as coisas se eu for visto. Eu estou aqui hoje com eu e mais 3 irmãos. Está eu, o irmão Fernando, o irmão C.A. e o irmão Cleão. E aí eu estava comentando com alguém aqui essa semana, com um irmão, e a gente falando assim, o quanto é desafiador você adorar a Deus também, sem ter um auditório cheio. E aí o irmão foi e disse assim, muitos às vezes não querem, às vezes fazer alguma coisa porque não vão, digamos assim, tá vendo as pessoas, aquele negócio todo. E eu fico assim a pensar, será que é porque muitas vezes nós estamos esperando esse retorno desse calor? Muitas vezes nós fazemos algo para alguém, esperando simplesmente obrigado. Nós fazemos algo para alguém esperando uma recompensa. Você vai receber isso? Sabe? Paulo aqui está dizendo que muitos querem fazer as coisas visando receber algo em troca. Quando ele diz, buscando o que é seu. Na obra de Cristo não tem o que é meu, é o que é de Cristo. E o que, por ser de Cristo, isso me impulsiona a me doar pelo meu irmão, a amar o meu próximo. Tiago dá essa boa referência de Timóteo, que Timóteo, ele tinha esse sentimento de cuidado, de amparar. E quantas vezes a gente não tem esse sentimento para com o nosso irmão? De cuidar daquele irmãozinho mais carente, daquele irmãozinho mais necessitado. E que muitas vezes não vai nos dar nada. E aquele irmão até difícil, que não sabe se, digamos assim, articular para falar bem, muitas vezes, às vezes não sabe nem agradecer. Aquelas pessoas mais duras, e às vezes a gente espera algo em troca. Mas deve haver essa entrega entre o povo de Deus, porque senão nós estaremos sendo simplesmente pessoas egoístas, igual as pessoas desse mundo que não conhecem a Cristo. Timóteo, ele tinha essa disposição de ir lá em Filipos, ver aqueles irmãos e cuidar daqueles irmãos. E eu faço aqui essa pergunta a você. Você tinha essa disposição, ou você tem essa disposição, de muitas vezes só levar uma carta, que Timóteo ia levar uma carta, dando notícias de Paulo? Você tem essa disposição, irmão? De apenas levar uma notícia. Não trabalhar nos holofotes, mas mais nos bastidores. Mas porque alguém do outro lado da linha está precisando daquela mensagem. Eu falei há pouco que infelizmente essa pandemia
vai aflorar mais ainda os deméritos, os defeitos de muitas pessoas. E na obra do Senhor, muitos que já eram acomodados vão se acomodar mais ainda. E alguns vão deixar de se congregar. Mas aqueles que são fiéis ao Senhor vão ser despertados, eu creio, para um novo tempo. Para servir ao Senhor com mais alegria e com mais ânimo. Um outro exemplo de santidade e de entrega no serviço do Senhor é um irmão que a gente nem ouve falar direito. E talvez muitos aqui venham ouvir esse nome pela primeira vez hoje. Epafrodito. Do verso 25 ao verso 30, no final aqui do capítulo 2 de Filipenses, Paulo ele se dedica a falar de Epafrodito. Quem era Epafrodito? Aqui diz que Epafrodito era um irmão daquela igreja lá de Filipenses, que esse irmão levou uma oferta. Os irmãos lá da igreja, não existia banco naquela época, entendamos bem, né? Esse irmão, ele levou uma oferta dos irmãos da igreja de Filipenses, ou dos filipenses, para Paulo, que estava preso. Os irmãos fizeram lá o recolhimento das ofertas, juntaram e disseram, vamos mandar essas ofertas para o pastor Paulo, para o missionário Paulo, para o apóstolo Paulo. Epafrodito, tu vai? Vou, eu levo. Mas entendamos bem que as viagens, a maior parte delas eram viagens por vias aquáticas, viagens marítimas, né? Então, assim, eram de navios, viagens perigosíssimas. E Epafrodito, quando fez essa viagem, que durava dias, até meses, Epafrodito, ele foi acometido, a gente não sabe por qual, mas ele foi acometido por uma grave enfermidade. E ele quase morreu. Ele quase morreu. Mas ele conseguiu chegar lá até Paulo e entregou a oferta dos irmãos lá da igreja de Filipos. E Paulo ele faz questão de destacar, irmãos, eu estou mandando Epafrodito de volta para vocês, ele se recuperou. E porque vocês estavam angustiados para saber como é que estava o estado de saúde dele, então eu vou mandar, antes de mandar Timóteo, e antes mesmo de eu ir, eu vou mandar Epafrodito para que vocês vejam como ele está bem. Sabe? Mas eu quero destacar aqui, irmãos que muitas vezes a gente não sabe o nome, como Epafrodito, que levou uma oferta, um serviço, a gente quando é embaixador do rei, né, a gente chama de serviço real, né? Um serviço real. Né? A gente, embaixador do rei, a gente tem essa expressão de fazer alguma coisa por alguém, alguma coisa na obra do Senhor. Os meninos lá de 9 a 16 anos, né, aquela gurizada, já vai aprendendo a servir, né, é um embaixador do Rei Jesus. E aí nós usamos na embaixada esse termo, né, é de serviço real. E Epafrodito, com certeza, ele fez um serviço real. Ele levou a oferta dos irmãos lá para Paulo. E nesse meio tempo, ele fica doente e quase morre. Eu quero chegar ao final da mensagem de hoje, dizendo para mim e para você, meu amado irmão, e para esses 3 que estão aqui comigo no templo. Faço questão de dizer que nós só temos 3 pessoas, 4 comigo aqui no templo. Todas as 4 estão trabalhando, porque a gente não pode ainda se reunir, né? Mas eu quero dizer isso para mim e para você. O que, pastor? Que nós precisamos, encerrando a mensagem, não ter essa doença como uma desculpa para não servir a Deus. Nós não podemos ter essa doença como desculpa para não servir a Deus. E não me mal interprete. Não me mal interprete, por favor, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos de trabalhadores na obra do Senhor Jesus. O Evangelho não pode parar.
quero vir até aqui mais à frente. O evangelho não pode parar. Nós precisamos de trabalhadores. Na realidade, Deus quer levantar trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos de irmãos. Hoje nós temos o recurso da tecnologia. Nós precisamos de irmãos para editar vídeos. Nós precisamos de irmãos para tocar aqui conosco. Nós precisamos de irmãos que não são do grupo de risco. Nós precisamos de irmãos para cantar aqui conosco. Nós precisamos de irmãos para ajudar outros irmãos que estão sofrendo de solidão. Nós precisamos de irmãos para nos ajudar a pregar a palavra, a cuidar, a preparar devocionais, preparar aulas, mesmo na distância. Hoje você não precisa pegar um barco como Epafrodito pegou, como Paulo e Timóteo pegavam, e viajar centenas ou milhares de quilômetros em uma viagem extremamente arriscada. Com um celular, a gente pode trabalhar. E se você não é do grupo de risco, e você desenvolvia já algum ministério na igreja, você pode continuar trabalhando. Nós precisamos de pessoas. Agora não vamos colocar a culpa nessa doença, não. Não, porque eu tenho medo de pegar a doença, então eu posso pegar. Então eu posso pegar o Covid-19? Fernando pode pegar? CA pode pegar? CA tem os pais dele, que são do grupo de risco, então ele pode pegar e levar a doença para os pais dele. É isso? Cleão pode pegar? Eu estou aqui fazendo esse apelo como pastor local, que nós precisamos que os irmãos líderes dessa igreja, os irmãos membros dessa igreja, que a gente não bote na conta dessa doença o nosso comodismo. Que a gente venha trabalhar, que a gente não sobrecarregue. E que a gente, em nome de Jesus, deixe algumas mazelas, como falta de comunhão, falta de bom relacionamento, que muitas vezes nós não tínhamos um com o outro lá no passado. Que isso fique lá no passado, em nome de Jesus. E que a gente possa viver dispostos, como Paulo, a entregar sua vida, se fosse necessário. Não estou aqui dizendo que você deve se colocar em risco, mas também não estou dizendo que você não deve colocar a desculpa de não servir a Deus na obra do Senhor na conta dessa doença. Tá? É isso que eu quero colocar. Que a gente tenha como irmãos como Timóteo, que tem o espírito de cuidado, o sentimento de cuidar do outro, e não de gente egoísta, que só pensa em si mesmo e que só tenta tirar vantagem. Que a gente tenha o sentimento e o espírito de Epafrodito, que mesmo no anonimato, mesmo sem ser conhecido, fazendo um serviço real, que muitas vezes não está nos holofotes, pega uma oferta e leva centenas de quilômetros, arriscando a própria vida. Que o povo de Deus, em nome de Jesus, e não venha distorcer isso que eu estou falando, não. Não coloque desculpa para não servir a Deus nessa doença, é isso que eu quero dizer. Mas que de fato, em nome de Jesus, seguindo o exemplo de irmãos como o apóstolo Paulo, como o pastor Timóteo e como o irmão Epafrodito, homens santos e que são exemplos para mim e para você hoje, nós possamos servir ao Senhor com alegria. Eu gostei muito de uma palavra que o CA deu no início do culto, quando ele estava ministrando assim, às vezes a gente planeja o horário de louvar a Deus, né? Vamos cultuar a Deus agora, foi algo mais ou menos assim. É interessante que nós não planejamos nada disso. A gente não planejou essa pandemia até hoje. A gente gravou o culto mais cedo, né? A gente não planeja nem a chuva. Jesus, segura a chuva aí porque a gente precisa da rede da internet. Não, né? Não é assim que funciona. A gente não planeja muita coisa. E mesmo
a gente não tendo controle de tudo, mas que a gente tenha a entrega de servir ao Senhor e não coloque desculpas para servir ao Senhor. Nós temos como servir a Deus. Pega o seu celular, pega o seu computador e fale conosco, tá certo? Não sei se dá para aparecer aí, Fernando, o WhatsApp da igreja, meu amigo. Faça contato conosco, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, manda uma mensagem no nosso grupo de WhatsApp também da igreja, tá certo? Assim, liga, eu quero servir a Deus de alguma forma, eu sei fazer isso, eu posso ajudar a editar vídeo, sabe? Eu toco, tá? Eu vou tocar, eu canto. Por exemplo, encerrando aqui a mensagem, deixando bem claro, as igrejas podem realizar os seus cultos nos templos, igual a gente está fazendo, desde que, seguindo as recomendações, coloque material, todo mundo use, o pessoal, né, que venha, esteja com máscara, né, tem álcool em gel, tem assim uma distância de 1,5 metro para cada um, e no máximo 20 pessoas no espaço, no máximo, não pode superar isso. Então, para trabalhar, aqui a gente hoje tem 4 pessoas, tem dia que a gente tem 7, tem 8, então a gente pode até 20 pessoas, e o nosso templo aqui tem espaço. Então, seguindo a determinação do próprio governo do estado, tem como a gente trabalhar na obra de Deus aqui. Não pode ser pessoas do grupo de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas, essas não podem, de maneira nenhuma, só depois que, de fato, passar essa tempestade. Mas hoje, os nossos próprios governantes nos dão essa flexibilidade, mas os crentes, eles se agarram muitas vezes a algumas coisas e, não vou sair de casa. Aí chega o patrão e diz, ei, vem trabalhar amanhã, viu? 4 horas da manhã eu quero estar aqui, viu? Quero que você esteja aqui na empresa, senão vai ser cortado o ponto. É engraçado isso, né? Que Deus nos ajude. Eu queria compartilhar isso, irmãos, porque nós estamos precisando. Tá aí o WhatsApp da igreja. Eu digo que na carne, o ser humano mesmo, não é Deus não, porque Deus não precisa nem de mim nem de você, Ele é soberano, Ele é poderoso. Mas nós, seres humanos, estamos precisando, é um clamor mesmo, é um pedido, tá? Aproveitando essa mensagem que eu não ia nem pregar hoje, tá? Nós estamos precisando de ajuda, precisamos de trabalhadores, tá certo? Na obra do Senhor, para servir ao Senhor. Amém? Então nos procure, vamos trabalhar em nome de Jesus. E eu confesso, eu estou muito feliz em servir ao Senhor Jesus. Me dá muita alegria em servir ao meu Deus, em servir ao meu Rei Jesus. Mas o corpo de Cristo não é só o pastor e mais alguns 3 ou 4 ou 10 irmãos. Somos todos nós. Amém? Vamos servir ao Senhor, tá? Aqueles que podem, com responsabilidade, logicamente. Amém? Gente, estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero rapidamente fazer aqui, eu já até comentei sobre o decreto da governadora, já botei no nosso grupo, né, do WhatsApp da igreja. Mantém as mesmas medidas, decreto de anteriormente, ainda não foi liberado para o nosso estado, tá certo? Vamos nos cuidar e quando pudermos a gente vai atualizando aí os irmãos. E uma dica, antes de você postar qualquer informação, leia tudo, não leia só o tema não, leia tudo, pesquise, porque o pessoal joga as coisas. Ontem chegou um bocado de mensagem para mim à tarde, liberou pastor, liberou, aí eu fui ler, fui pesquisar e não tinha liberado nada, tá bom? Então, só essa dica. Eu sei que, pastor, você tá meio brabo hoje. Não tô brabo não, meu querido irmão, eu tô muito na paz, tô muito no amor, tá certo? Mas a gente precisa dar algumas exortações à igreja. Tá bom? É cuidado mesmo para a gente fazer a coisa certa. Amém? Bom, amanhã, culto, tá? 7h30 da noite, tá? Quarta-feira, culto, também 7h30 e sexta-feira, culto, 7h30 da noite. Tá bom? E como eu falei, por favor, nos ajude, né? Precisamos também de gente trabalhando com crianças, com adolescentes, precisamos dessa turma aí, gente. A gente precisa cuidar desse povo, né? Então, chega junto aí, por favor. E, logicamente, a gente tem o nosso dízimo e nossas ofertas aqui. Vai aparecer aí para você.
os nossos dados bancários, né? Tá aí a nossa conta, tá? O nosso CNPJ, acho que está aparecendo também, né? Tem ali o nosso CNPJ. Se você, nós precisamos pagar nossas contas, entregar seu dízimo, sua oferta, nossa conta aí no Banco do Brasil, ou ali em nosso WhatsApp, você nos procura, ou pode procurar o irmão Clean diretamente, ou a irmã Leide, e aí a gente agenda, o irmão Clean vai buscar na sua casa, tá bom? Tá certo? Vamos orar? Vamos orar encerrando o nosso culto, tá? Deixa eu só olhar aqui um detalhe. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. E qualquer coisa, me procure, nós estamos à sua disposição. Estamos juntos, vamos caminhar juntos na obra do Senhor Jesus. Você não está sozinho, nós somos o corpo de Cristo, vamos nos unir mais e vamos avançar na obra dele. Amém? Me procure, eu estou à sua inteira disposição. Não? Lembrando que o nosso culto hoje foi gravado, tá? Não vai ter foto, é verdade, bem lembrado, CA. Não vai ter foto, tá? Então, pra gente não ter nenhum problema com a internet Machado. Especialmente hoje, tá? Mas quando o clima estiver melhor, a gente vai transmitir ao vivo, tá bom? A gente prioriza os cultos ao vivo, tá bom? Nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que vivenciamos nessa noite. Obrigado, ó Pai, pela vida dos irmãos que estão aqui comigo, irmão C.A., irmão Fernando, irmão Clean. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos que prontamente têm servido ao Senhor. Eu espero que essa palavra, que foi bem direta, possa tocar no coração dos meus irmãos, fazer um efeito, e que essa igreja saia melhor dessa crise do que quando ela entrou. Pela tua graça e misericórdia eu te clamo como teu servo, que o Senhor nos desperte os nossos corações para te servirmos, ó Pai, porque de fato nós como seres humanos, nós não podemos fazer o despertamento, né? E nós confiamos em Ti, a igreja do Senhor. Cuida das nossas vidas, cuida da vida dessa igreja. Abençoe especialmente aqueles irmãos que estão tristinhos, mais tristinhos, os idosos que estão bem isolados, ó Pai. Abençoe cada um dos teus servos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor os ajude e que nós como igreja possamos achar formas de combater toda a tristeza. Pai, abençoe os irmãos que estão enfermos, e em especial te peço pela vida do Alex, que nós oramos sexta-feira, que está ali naquele hospital com aquela doença, com a Covid, que o Senhor venha trazer a pronta recuperação na vida do teu servo dessa enfermidade. Pai, ajuda. Guarda as nossas famílias e nos guarda de todo mal. E que possamos confiar em Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a sua igreja, aqui e em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Uma excelente semana na graça e na paz do Senhor Jesus, dependendo dele inteiramente. Forte abraço, tchau, tchau.